Salve, galera vascaína, tudo bem aí com vocês? Benjamin Júnior de volta aqui na área para mais um vídeo, hoje de pré-jogo, né? Hoje tem Vasco e o Melgar, mas antes de entrar nos detalhes aí, eu peço para que você deixe seu like, seu joinha aí no início do vídeo, que nos ajuda a divulgar esse vídeo aqui para mais vascaínos, né, na plataforma do YouTube aí, ele fica bem recomendado. Caso esteja chegando aqui pela primeira vez, aqui é Benjamin Júnior, tá? O canal é o Vascaíno Júnior e aqui todos os dias a gente fala de Vasco, tá bom? Então te convido aí, ó, clica em inscrever-se para ficar por dentro das notícias do Vascão, tá bom? Se você já me segue aqui por mais tempo aqui e quer dar uma ajuda aqui pro canal aqui a crescer, compartilha esse vídeo aí com outros vascaínos, tá bom? Seguinte, gente, hoje é um papo rapidinho, para quem me acompanha aí de maneira corriqueira sabe que esse não é o cenário, né, habitual deste canal aqui, né, tem uma estrutura um pouco melhor, mas eu fiz um trabalho sábado, tive que desmontar os equipamentos aqui, não deu tempo de montá-los novamente, tá? Então eu peço desculpa aí, o áudio deve estar aí do celular, tá bom? Tô gravando pelo celular, não pela câmera aqui, pelo microfone, tá? Mas o importante é que vai chegar a notícia aí certinha, né, a gente vai resenhar sobre isso, tá bom? Então vamos lá, Vasco e Melgar é a sexta rodada, né, última e derradeira, né, última e derradeira é ótimo, né, ou é derradeira ou é a última, ou as duas, né, então é a derradeira rodada, a última da fase de grupos da Sul-Americana e é vida ou morte, tá, o Lanús já classificou em primeiro com 11 pontos, seguido de Melgar com 7, Vasco com 5 e Porto Cabedelo tem 4. Porto Cabedelo vai receber no mesmo horário, né? Hoje, 19 horas, lá na Argentina, vai receber, né? Vai até a Argentina e enfrentar o Lanús, já classificado. Muito embora o Lanús possa usar o reserva, o Porto Cabedelo vença, o Vasco não tem que pensar nisso. Qualquer vitória simples para o Vasco hoje, seja de 1-0, já classifica o Vasco em segundo do grupo. E é isso que a gente espera. Não acho, né, apesar de esperar do fundo do coração, e quando a gente olha assim, pô, o time do Melgar, pô, o time do Vasco melhorou um pouco com o Diniz, né, e tudo mais. Então a gente gostaria muito, né? Nós gostaríamos muito que fosse, sei lá, 3-0, 4-0. Não esperem isso, tá? Não esperem que seja isso. Por mais que a gente torça para isso, pode ser que o jogo, né, com o passar do tempo ali, ele venha a se desenhar bom pro Vasco, né? Porque na verdade vai ser muito complicado o jogo. O Melgar entra em campo, gente, classificado, ele tem 7 pontos. Basta um empate, ele se garante, sem olhar para o resultado. Então é óbvio que o Melgar vai vir com uma proposta totalmente defensiva. E esse técnico do Diniz tem que ter essa leitura e muita paciência para romper essas linhas do Melgar aí, tomando, claro, todo o cuidado com o contra-ataque. Tá? E a outra coisa que me preocupa é que o Vasco fez um jogo intenso nesse último sábado. Então, assim como na semana passada, que nós ficamos felizes, né? Porque o Vasco desempenhou bem contra o Fortaleza e depois veio jogar com o Operário, você viu o time morto, time cansado, sem forças mesmo. Não vou criticar essa parte aí, não. O time estava muito cansado. A mesma coisa agora. Foi um jogo, né, que foi uma batalha ali, né? O Vasco não foi bem mais uma vez, tá? Mas a gente também tinha um adversário muito mais qualificado dessa vez, né, do que o Operário, até do que mesmo o próprio Fortaleza, né? Fortaleza que nessa última rodada aí em casa perdeu de 2-0 pro Cruzeiro, né? Já vinha de uma eliminação, então o Vojvoda, apesar de estar ali há anos, começam ali a querer, né, pressionar o treinador por resultados. Então a gente também tem que entender esse cenário. A gente ganhou de um Fortaleza fragilizado, né? Suamos muito para classificar contra o Operário e jogamos contra o Fluminense. Podendo ganhar, é verdade, o Fluminense venceu, né? Oscilamos, eu acho que o jogo foi bem igual, né? Teve o gol contra do Verratti, não importa, perdemos, tá tudo certo não tá, né? Mas tudo certo que eu falo assim, não é terra arrasada. Tá? Não é terra arrasada. A gente fica chateado, tô cabeça inchada desde sábado, ok? No domingo não consegui gravar o vídeo, eu falei, ó, calma, deixa eu botar a cabeça no lugar, porque aqui a gente tem que usar muita razão e deixar um pouco a emoção, né, contida, né? Não vou te falar que não tem como ser emoção, porque é futebol. Futebol é paixão, sempre vai ter emoção, mas você tem que se controlar. Então eu tô vindo aqui, né, nessa terça-feira, gravar o pré-jogo pra gente entrar e virar a chave logo de uma vez, esquecer aquilo e focar na Sul-Americana. Mas, falando, aproveitando esse gancho aí sobre
sobre o cansaço, o preparo físico, eu levanto uma questão, queria que vocês comentassem aqui, né? Se é de poupar jogador, eu sei que é a última rodada, eu sei que é importante, mas aí a gente tem um Bragantino, Red Bull Bragantino, que está brigando lá em cima para enfrentar no final de semana. E aí? A gente vai ter time para competir? Porque é o seguinte, o Vasco está na risca ali para entrar nessa zona de rebaixamento. E o Vasco só tem mais 2 jogos antes da parada do Mundial, que é o Red Bull Bragantino em casa, esse é o último, e depois vai até o Morumbi encarar o São Paulo. Jogo dificílimo, né, enfrentar o São Paulo lá. E aí? Então, talvez o Vasco tenha que apostar todas as fichas no Campeonato Brasileiro, tá? Fazer 3 pontos contra o Red Bull Bragantino, que não é fácil, tá? Só acho que se o Vasco tiver que poupar contra o Melgar, tem mais time ainda. Pode ser que nem classifique. Eu vou ficar brabo, mas o meu problema é o Campeonato Brasileiro, que a rodada passa, vai melhorar, a gente tem 10 pontos em 10 jogos, gente. 10 pontos em 10 jogos. A gente disputou 30, tem só 10, isso é 33% de aproveitamento. Ninguém se salva com 33% de aproveitamento. Ninguém se salva com 33% de aproveitamento. Então esse aproveitamento do Vasco tem que melhorar para ontem. Tem que melhorar. E não tem mais desculpa. Vai ter o cansaço tá para todo mundo, gente. Tá todo mundo jogando aí, ó. Domingo, 4, domingo, 4, domingo, 4, domingo, 4. Todo mundo tá jogando desse jeito, tá? Então a gente tem que pensar muito bem nisso e focar no brasileiro. Mas enfim, tô aqui para falar de Sul-Americana, né? O Vasco deve ir a campo, né, com apenas 2 baixas das que habitualmente vem aparecendo. Não vou contar David, o Estrela e o Payet, que esses estão afastados por problemas médicos, né? O David já está aí na fase de transição, né? Já cura da lesão, então a perspectiva é que pós-parada, em julho, ele já retorne aos trabalhos ali com o grupo mesmo, já podendo estar à disposição. Mesma coisa o Estrela, né? O Estrela está na mesma fase ali de retorno do David, e o Payet está um pouco mais adiantado. Tu já vê que ele treina com bola, teve uma remota possibilidade de jogar alguns minutos contra o Operário ainda, contra o Fluminense, nem se cogitou, ele não foi pro jogo, tá? Mas eu acho que ele tá bem próximo de retornar. Talvez faça um jogo aí, ou contra o Bragantino, ou contra o São Paulo ali, alguma minutagem pro Payet. Mas enfim, tirando esses, o Vasco não vai ter o Hugo Moura. Não é isso? Só o Hugo Moura, porque foi expulso contra o Lanús. Então essa é a única baixa. Coutinho retorna à equipe, né? Então o Vasco ele vem com Léo Jardim, PH, João Vitor, Luiz Gustavo, Lucas Piton, Tietê. Aí tem a dúvida, né? Ou o Sforza ou o Matheus Carvalho. Tá bom? Para ficar ali com essa dupla com o Tietê. Tá? Acho que tende um pouco mais ao Matheus Carvalho. Tá? Já que o Vasco vai tentar do Tietê para frente aí se lançar, o Matheus Carvalho ele faz a cobertura melhor, né? Assim, vamos supor que seja um substituto para o Hugo Moura. O que se aproxima mais é o Matheus Carvalho, mais contenção. O Sforza ele tem mais o toque de bola, talvez a saída, né, enfim, o controle ali para poder o Vasco manter e cadenciar mais o jogo. Mas eu acho que é mais jogo para o Matheus Carvalho do que para o Sforza. E daí para frente, né, já falei o Tietê, porque a gente já sabe, né, Ryan aberto na ponta direita, Nuno Moreira aberto à ponta esquerda, retornando para essa posição, Coutinho armando a equipe e o Verratti lá no ataque, tá? O Melgar também vem com dois desfalques aí, tá? Que foram jogadores que acho que nem sequer viajaram, tá? Mas não são titulares absolutos, e tem gente lá que é titular absoluto no ataque que o técnico já está cogitando em tirar ele e colocar mais um defensor. Então, assim, como eu disse, é muito provável, é quase certeza que vai ser um ataque contra a defesa. O Vasco buscando a vitória, porque a única coisa que interessa é, independente de quem vai entrar em campo, se quer priorizar brasileiro ou não, vão entrar para poder mostrar serviço. São Januário deve receber bom público. Acho que o torcedor ainda acredita alguma coisa no Diniz, porque assim, Diniz chegou, perdeu pro Lanús, porque também não teve nem tempo para treinar, e também era o Lanús lá fora. Ok, perdemos.
né? E aí ganhou bem do Fortaleza, a torcida animou. Veio para o jogo contra o Operário, o Vasco não jogou bem, mas classificou, então é resultado positivo. E aí você teve uma semana para trabalhar. Teve esse revés contra o Fluminense, que realmente é difícil, né? Mas agora é hora de botar a cabeça no lugar e vir. Então, acredito eu que o torcedor vai vir para São Januário e vai apoiar o time, porque é a única coisa que resta pra gente, né? Ganhando esse jogo amanhã, seja de 0-0, seja um gol feio de pênalti, seja chorado, não importa. O Vasco ele vai, né, para a parada do Mundial, classificado em tudo, né? Vivo na Copa do Brasil, vivo na Copa Sul-Americana e ainda vivo, apesar de que com dificuldade no Brasileiro. Vai depender dessas duas rodadas. O Vasco ele tem, gente, tem que ganhar do Red Bull, que não é fácil. Eu não estou falando que vai ganhar, nem estou falando que é favorito. Só estou falando que é por obrigação, pela situação que a gente tá. O Santos deu uma reagida, né? Ganhou do Vitória, joguinho ruinzinho, né? Mas ganhou. E teve a oportunidade de fazer até mais, né? O Neymar tá voltando, enfim, o Santos tá querendo reagir, o Sport já quase conseguiu vencer o Internacional, mas ele sofreu empate, o Internacional com 1 a menos, então o Vasco tem que abrir o olho, né? Mirassol, cara, olha só, como nada é impossível, Mirassol, que vem fazendo um ótimo campeonato, venceu o São Paulo no Morumbi por 2 a 0. Então o Vasco tem que se apegar nisso aí. Se virar, meu filho, se vira e ganha do Bragantino. Tem que ganhar hoje do Melgar, ganhar sábado do Bragantino, em São Januário, e depois vai para São Paulo ver o que dá. Tá? Tem que ir lá e jogar a vida também, porque acabou esse jogo do São Paulo, aí é tranquilo, meu amigo. Dê o sangue, porque depois você vai ter um mês para poder descansar, né? Descansar não, treinar, recuperar jogador, enfim, impor sua metodologia, e é isso, tá bom, galera? Então não tem muito o que falar mais do que eu já falei aqui sobre esse jogo, tá? Não é tática, não é técnica. Hoje o Vasco tem que entrar em campo e vencer o Melgar. Não importa o jeito que vai vencer. Tá, a gente quer uma boa exibição? Sim, mas a gente sabe que o time lá vai colocar 11 jogadores dentro da área. Então vai ser difícil. Não espere, eu espero um jogo apertado, com emoção. Espero muito que o Vasco seja classificado, mas eu tô com meu pezinho bem fincado no chão. Vou torcer, mandar minhas energias positivas para que o Vasco faça um bom jogo, tá bom? Onde assistir? Exclusivo Paramount, tá bom? Então Paramount Plus ou Paramount, enfim, você pode assinar ele, tá bom? Mas enfim, não é novidade, né? Já teve algum jogo no primeiro, inclusive contra o Melgar mesmo, na primeira rodada lá, que o Vasco foi pelo Paramount, tá bom? Então não, só Paramount, não tem SBT, não tem Prevent, não tem nada, não. Paramount que você vai assistir esse jogo aí, tá bom? Árbitro, John Ospina, né? O árbitro principal, e no VAR vai estar o Kenner Jiménez, tá bom? Ambos da Colômbia, que passem desapercebidos, que não prejudiquem o espetáculo, que, né, tentem controlar as ceras, principalmente do Melgar, que tenho certeza que a partir do primeiro minuto já vão estar caindo, o goleiro se encostar nele vai fazer cera, e o Vasco tem que estar preparado para tudo isso. Beleza, galera? Então fiquem com Deus aí, tá bom? Vamos daqui a pouco, né, torcer pro Vasco, 19 horas, Paramount, né, para mais uma vitória aí. O Vasco precisa muito dessa vitória, e se fizer um gol rápido, o Melgar não vai ter outra coisa para fazer, a não ser buscar um empate, e talvez o Vasco possa aproveitar disso aí, mas pé no chão. O Vasco não vai pegar nenhum pobre coitado. O Vasco é melhor, mas não é nenhum pobre coitado. É um time que tem 7 pontos, está na última rodada com chances totais de classificar, basta um empate. E a gente sabe que, né, se ele se fechar ali e colocar os 11 ali, pode gerar alguma dificuldade pro Vasco, tá beleza, galera? Então fiquem com Deus aí. Mais tarde, Vasco e Melgar. Tchau, tchau.